turma, estamos de volta para mais um dia, mais uma aula, mais o tempo aí abençoado, certo? Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre gestão do tempo. E dentro disso a gente vai falar um pouquinho sobre sua produtividade, sobre foco, como que você pode ter mais resultados com o mesmo tempo que você tem, certo? E é interessante quando a gente começa a pensar nesse sentido, quando a gente começa a pensar que eu posso ter um melhor aproveitamento durante a semana sobre tudo que eu faço, a gente começa a dar valor sobre o tempo. Sim, talvez você pense, o que vale é eu estar trabalhando, para mim ganhar dinheiro eu tenho que acessar as pessoas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar aquilo. Mas eu quero te dizer, o tempo é vida, o tempo é a sua vida. Você sabia que você tem um tempo limitado, certo? E talvez quando chegue ali no final da vida, talvez o maior arrependimento das pessoas é que talvez eles não administraram o seu tempo da melhor forma. Interessante que muitas vezes a gente fala sobre administrar as finanças, a gente fala sobre passar tempo com a família, a gente fala de talvez ir na igreja, a gente fala talvez de ler a Bíblia ou ler um livro, a gente fala de diversas coisas. E na verdade, em outras palavras, o que a gente está falando é, cara, eu preciso otimizar meu tempo. Agora uma pergunta, é possível alguém ter mais tempo do que outra pessoa? E é interessante que a resposta é, não é possível. Mas por que parece que uma mesma pessoa, ela consegue ter um aproveitamento tão maior? Uma mesma pessoa consegue ter e fazer tantas mais coisas do que outra. Por quê? Talvez a resposta esteja, uma pessoa administra muito bem o seu tempo e outra pessoa não, certo? Uma pessoa, ela percebe que o tempo é uma coisa valiosa, que o tempo é vida, e outra pessoa, talvez, ela simplesmente tem o tempo, simplesmente tem a sua própria vida, mas ela deixa passar. É como se uma água, ela coloca ali a mão debaixo da água e ela deixa passar o tempo, e ela vai perdendo o tempo e de repente ela fala, o que aconteceu com o meu tempo? O que está acontecendo na minha vida que parece que eu não estou tendo um aproveitamento? E em contrapartida, a outra pessoa é como se ela pegasse ali um balde e ela colocasse ali debaixo da torneira e todo o tempo que ela tem, ela aproveita. E todo o tempo que ela tem, ela gera resultado a partir disso. E todo o tempo que ela tem, ela investe. E é como se ao final ali de um período, uma pessoa está ali com o balde cheio. Em contrapartida, a segunda pessoa que não aproveitou, não entendeu o que é o tempo, ela não tem nada. Ela não tem nada. Ou talvez ela tenha pouquíssimo. É como se fosse um balde que tivesse ali furos e enchesse um pouco e depois vaza. Por quê? Porque ela não está tendo esse entendimento de que o tempo é vida, de que o tempo é o ativo mais valioso que qualquer pessoa possa ter, não é o dinheiro, certo? É o tempo. Então a gente precisa entender mais sobre isso. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão. Se eu entendo que eu tenho a mesma quantidade de horas do que qualquer outra pessoa, e se eu entendo que algumas pessoas estão tendo mais resultados do que eu, e não é por causa da inteligência, não é por causa de qualquer outro atributo, mas talvez seja simplesmente porque ela esteja otimizando mais o seu tempo. E é interessante que, quando a gente fala disso, a gente começa a entender que nós precisamos, é ideal que a gente comece a gerir o nosso tempo. Não existe ali o gestor de uma empresa? O que o gestor de uma empresa faz? Ele faz ali todo o controle da empresa, ele começa a olhar ali como está a satisfação das pessoas, ele começa a olhar ali os números da empresa, os números financeiros, como está ali os clientes da empresa, como está ali a satisfação. Ou seja, ele vai gerindo vários detalhes, ele vai ali administrando várias informações. Isso é o nosso tempo.
Então, quando eu penso em um ano, são 365 dias. Mas é interessante que, se eu penso em horas, um dia tem 24 horas. E se eu multiplico um dia sobre 30, e a gente vai falar, nossa, quantas horas eu tenho no mês? Faz aí essa conta. 24 horas vezes 30 ou vezes 31. Mas faz a conta aí, 24 horas vezes 365 dias. Vou fazer essa conta com você, tá bom? 364. Primeiro, 30 vezes 24. 720 horas. Uau, 720 horas. Então, em um mês você tem 720 horas e você tem que administrar esse tempo. Se a gente for pensar que a gente dorme de 6 a 8 horas, quanto tempo nós temos então? Então, vamos diminuir. 720. Então, 8 vezes 30, quanto que é? 8. Tô aqui na calculadora, fazendo tempo real. 8 vezes 30, quanto que é? 240. Então, na verdade, dos 720, a gente tem 720 menos 240, certo? Então, a gente tem 480 horas. E eu te pergunto, como você tem usado ali essas cerca de 480 horas todos os meses? Você tem otimizado? Você tem aproveitado esse tempo? E eu não quero que você se condene, eu não quero que você comece a ter muito remorso. A única coisa que eu quero é que você, assim como eu, faça o exercício de planejar o seu tempo todas as semanas. É interessante que a gente entende que quando a gente planeja o tempo, quando a gente entende que nosso tempo é valioso, a gente começa a planejar. Ou seja, um engenheiro civil, ele começa a preparar ali uma obra, mas antes de executar, o que ele faz? Ele planeja. Então, assim é a nossa vida. Antes de executar a nossa semana, nós planejamos. Qual o resultado que eu quero ter na minha semana? Qual o resultado que eu quero ter ali na minha família? Eu quero agradar a minha esposa, eu quero agradar os meus filhos, eu quero ter um tempo ali com os meus amigos. Então, tá bom. Então, coloque isso no papel. Quantas horas eu vou investir na minha família? E a gente começa ali a organizar o meu tempo. E seja realista. Não coloque 1 hora se você vai ter que, de fato, gastar 2, 3. Coloque o tempo real, certo? Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que eu vou colocar ali um determinado tempo e a gente tem é como se estivesse no automático, a gente coloca menos do que na verdade vai gastar. Então coloque o tempo real. Seja realista. Se for o caso, coloque até um pouquinho a mais. Certo? Porque a gente tem a mania de, às vezes, falar que vai gastar 1 hora, mas vai gastar 1h30. E aí o que acontece? A gente começa a não otimizar bem o nosso tempo. Então, beleza, vamos colocar o tempo para a família. Eu coloco ali o tempo para gerir as minhas finanças toda semana. Né? As pessoas falam seria interessante que pelo menos uma vez por semana a gente tenha, né, um controle financeiro, a gente administra ali a nossa planilha de gastos e a gente começa a organizar isso. Então coloca ali o tempo para organizar minhas finanças. Coloca o tempo ali para eu cuidar da minha família. Coloca o tempo ali para que eu possa relacionar com os meus amigos, certo? Olha só, a gente está falando ali de planejamento e a gente está pensando aqui em algumas áreas da minha vida. Então eu tenho que cuidar da minha família, então eu coloco isso em tempo, em horas, aquilo que eu vou investir de fato. Eu tenho que trabalhar, então eu vou colocar ali as horas que eu vou estar trabalhando, as horas que eu vou estar usando meu tempo para ser produtível e gerar um retorno para a minha vida financeira. Quinto, vamos lá, eu tenho que pensar na minha saúde, então eu vou colocar um tempo ali para, sim, alimentação, claro, mas para poder fazer o exercício físico. E aí, por exemplo, se eu vou gastar, talvez eu vou ir na academia e eu tenho que pensar, eu vou gastar isso no percurso, talvez 30 minutos de percurso, vou gastar 1 hora na academia e talvez nessa 1 hora você já acrescenta ali 5 minutos para conversar para algumas pessoas, certo? Então vou gastar 1h30 para ir na academia. Tempo de saúde, certo? Então todos os dias eu tenho ali 720 horas na semana, no mês. De repente eu posso estar perdendo 720 horas.
Mas quando a gente vai, né, colocando um microscópio e vendo assim, cara, eu não posso ver 720, eu tenho que olhar diariamente. Eu não posso ver o completo, eu tenho que ir diariamente para que no final eu possa aproveitar todo esse período. Por quê? Porque se eu não observo o pequeno, no final eu desperdício um montante. Se eu deixo que uma torneira fique ali gotejando a vida toda, certo? Eu estou desperdiçando. Se eu não planejo meu tempo, eu também estou desperdiçando. Então tire, pense, quais áreas você tem que investir. Eu estou falando algumas. Área espiritual, né? Ler a Bíblia, ter um tempo com Deus. Ter esse tempo para poder aproveitar. E aí, a gente vai gerindo o nosso tempo. Ter um tempo ali de cuidado com você mesmo, certo? Ter isso bem planejado. Planeje aí essas áreas da sua vida, certo? Coloque aí no Google 12 áreas da vida. Aí você vai ver. Cada área que a gente tem que ter esse cuidado. Isso tudo a gente tem que transmitir na nossa agenda. Então, é isso. A gente está falando aí de transmitir aquilo que importa para você, para a sua agenda. Por quê? Uma coisa é a gente ter algo na nossa cabeça, certo? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo outro. Eu quero ser um bom pai, eu quero ter minhas finanças da maneira correta, bem administrada, eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero. Ou seja, dentro de nossa cabeça, a gente tem algo que a gente chama de os nossos pensamentos, a nossa imaginação, o mundo da nossa cabeça. Mas existe a realidade. Talvez no mundo da nossa cabeça a gente pensa em viver algo extraordinário, mas no mundo real a gente não tem colocado isso na nossa agenda para que o extraordinário possa se tornar de fato a realidade. Deixa eu te falar, se você não aplicar bem seu tempo, é impossível que você viva uma vida extraordinária. Pessoas extraordinárias, pessoas que vivem uma vida excelente, pessoas que você olha e fala, nossa, como que a pessoa conseguiu chegar nesse lugar? Elas planejam bem o tempo dela, elas sabem, vou entrar nesse assunto, elas sabem dizer não para as coisas que atrapalham, que roubam o tempo dela. Deixa eu te falar, muitas vezes algumas conversas roubam o seu tempo e você tem que dizer não. Por quê? Porque você tem que planejar cada coisa no seu devido tempo. Então, pessoas às vezes vai roubar o seu tempo. Dizer não no momento certo vai fazer com que você priorize aquilo que de fato importa para você. Existe uma regra que chama regra de Pareto. E essa regra fala assim, olha só, olha que impressionante. 80% dos seus resultados vem de 20% daquilo que você faz. Uau! 80% dos seus resultados vem daquilo que 20% daquilo que você faz. Então, pense bem, pense nessa questão. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem viver o melhor que elas poderiam estar vendo para a vida delas. Por quê? Porque elas, às vezes, elas estão fazendo ali os 80%. Às vezes elas estão fazendo ali o mais fácil. Às vezes elas estão vivendo uma vida. Deixa a vida me levar. Já ouviu essa música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é uma vida que a gente faz tudo aquilo que está na nossa cabeça, tudo aquilo que nos agrada e a gente não pega para poder fazer ali os 20%. As coisas que de fato a gente tem que fazer. Como que a gente consegue fazer esses 20% para que a gente possa ter esse resultado? Nós passamos a priorizar as coisas mais importantes. Nós começamos a transmitir tudo aquilo que a gente de fato deseja como resultado para a nossa agenda. Existe uma frase que ficou muito famosa. Crianças fazem o que eles querem, certo? Eles são movidos pelo desejo deles. Eu tô com fome. Começa a chorar. Eu quero isso. Começa a chorar. Ou seja, elas querem as coisas mais fáceis. Mas qual é uma característica de uma pessoa adulta? O adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito.
Então, muitas pessoas ainda são crianças em diversas áreas. Por quê? Elas fazem aquilo que bem entendem, ao invés de o que eu quero conquistar para a minha vida, o que eu quero conquistar para a minha família, o que eu quero conquistar em termos profissionais, qual o resultado que eu quero ter. Olha, eu vou precisar disso, disso, disso. Então, tudo bem, transmite isso na sua agenda. Faça o que precisa ser feito. Planeje primeiro. Coloque na sua agenda e depois execute. Então, por hoje eu queria deixar esse recado. Para que você conquiste resultados extraordinários, você precisa encarar a vida. Você precisa crescer e fazer aquilo que precisa ser feito. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você gostou, se isso fez diferença aí na sua vida, eu gostaria que você curta esse vídeo aí embaixo, certo? Inscreva no canal se você ainda não inscreveu e transmita isso para outras pessoas. Então, tamo junto, que você tenha uma vida extraordinária, abençoada, cheia da graça de Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.